Boa noite, Filipão. Doutor, né, meu filho? Você nem cogitou. Queria que você analisasse, né, um jogo difícil aqui, mas o Atlético consegue, né, com o Igor Gomes, que entrou no segundo tempo, o empate que garante a classificação. Como que você viu a partida e as dificuldades do Atlético aqui? Bom, eu acredito que hoje nós tivemos mais empenho, mais dedicação, uma melhor performance nesse sentido do que jogamos. Nós tivemos algumas dificuldades no jogo jogado e tivemos mais vibração do que nos outros dois jogos anteriores. Isso é uma coisa que aos poucos nós vamos conseguindo. Nós não treinamos e eu vou aos poucos fazendo as modificações que me surgem na ideia e com alguns dados estatísticos, por isso a colocação do Igor, e conseguimos o primeiro objetivo, que era a classificação. Alô. Então, conseguindo a classificação é o que nós pretendemos. E nós saímos daqui, então, muito felizes, porque agora temos mais 3, 4 dias para trabalhar, mais 3, 4 dias para ir conhecendo esse pessoal. Eu não os conheço a não ser de jogos contra, então eu vou conhecendo personalidades, vou conhecendo a desenvoltura em campo em determinados momentos, para que daqui 2, 3, 4 jogos eu tenha um time mais ou menos que sejam mais uma ideia minha do que uma sequência que vem acontecendo. 7 dias, 4 viagens. 4 viagens não, são 6 viagens. Rio, Belo Horizonte, Fortaleza. Fortaleza, Belo Horizonte, Paraguai e agora para lá. É difícil. E aí eu vou conhecendo, vou trabalhando. Um pouquinho mais nós vamos ter nas próximas 2 semanas também tempo cheio. E acredito que a gente vai ter um time bem equilibrado na parte técnica e na parte emocional para que seja uma equipe competitiva como nós queremos o Atlético. Boa noite, Filipão. Boa noite. Eu observei, queria ver se você concorda com a opinião, que o Atlético até criou muitas chances, mas no último terço, na hora da decisão ali, falta um pouquinho mais de capricho. Você também está percebendo essa situação? Não é uma falta de capricho, é um passe um pouco mais curto, é um passe um pouco mais longo, é uma coisinha de trabalho que nós vamos ter que ter, uma coisinha de correção que tem que haver para que a gente chegue com mais condições de jogo no adversário. Mas eu não posso estar falando sobre isso quando uma coisa... Eu tenho 7 dias no clube, 3 competições. Ajeitando aos poucos, a gente vai fazendo. Como eu disse, eu espero que a torcida do Galo entenda que não foi fácil o empate aqui, mas conseguimos o primeiro objetivo e eles conseguiram, depois de ter perdido 2 jogos em 6, o que é muito difícil numa classificação, e agora nós estamos no páreo. Nós vamos aos pouquinhos fazendo algumas coisas diferentes e vamos melhorar para dar aquela alegria que o Galo precisa. Boa noite, Igor. A pergunta é sobre a sua entrada, né? Como que você se preparou naquele momento ali que o Galo sofria um pouco para conseguir a criação de jogadas e entrou, fez o gol, a importância desse gol da classificação. E eu queria perguntar para o Filipão, depois você chega e, pela sua assessoria, né? Você já passou os números para a gente, 2 títulos, 4 finais, muita coisa de Libertadores. Se agora é outro campeonato, porque agora começa a oitava de final e o mata-mata. Agora é outro campeonato. Nós tínhamos que classificar. E a gente conversou, e para só te dar um dado, não sabia se o Igor ia entrar, mas a gente tinha conversado. Igor, se entrares assim, eu vou passar o Zaratio para a direita, vai jogar dessa forma e coisa e tal. Às vezes a gente imagina o jogo. E o Igor entrou e, graças a Deus, conseguiu a classificação para a gente. Eu acho que a minha preparação, ela é feita independente se eu vou começar jogando ou não, e porque eu acho que quando eu tô dentro de campo, se eu jogar 5 minutos, se eu começar jogando os 90 minutos, a entrega tem que ser máxima. Eu acho que o professor Passo deixou isso bem claro pra gente, que nosso time tecnicamente ele é muito bom, ele é um time
acima dos outros, tecnicamente, mas ele fala que essa parte emocional nossa, da disposição de campo, tem a melhorar. Eu acho que hoje, como ele bem colocou, a gente colocou essa parte emocional para fora e talvez faltou um pouco dessa parte técnica, é achar o equilíbrio com o tempo, como ele falou também, são poucos dias, teve um treinamento que ele fez com a gente que não jogou contra o Fortaleza, os outros praticamente só teve tempo de recuperação. E é isso, cara, eu acho que hoje eu fui feliz de fazer o gol e daqui uns jogos vai ser outros que vão decidir, mas o mais importante é a gente ganhar jogo a jogo e construir um trabalho sólido para a gente conseguir o nosso principal objetivo, que é conseguir mais um título com a camisa do Galo. Filipão, depois do jogo lá em Volta Redonda, você falou sobre a situação do Alan, né? Que você não tinha pedido para não fazer nenhum tipo de negociação e parece que agora ela está concluída e o Alan vai para o Flamengo. Desculpe, esse é um assunto da direção. Quando eu fui contratado, frisei muito bem junto ao Rodrigo e o Rodrigo frisou. Esse assunto é um assunto nosso, Felipe. Então, nem digo fica, nem digo sai. É um assunto da direção, está sendo resolvido pela direção. E a única coisa que eu posso dizer é aquilo que eu disse lá em Volta Redonda. Eu não quero fazer contratações, a não ser algum milagre que aconteça, mas eu não quero fazer contratações porque eu tenho um time de qualidade. Aí, prosseguindo a pergunta, porque a pergunta é em relação ao Alan Franco, que está de voltando para o Atlético, para uma posição no meio que você vai perder o Alan, se você já conhece o jogador, se há uma possibilidade dele ser utilizado. Já tenho todos os dados dele, já tenho todo o que a análise me passou de como ele joga, de onde está jogando, de quando ele se apresenta no Galo. É um assunto que nós vamos resolver junto com a direção, junto com os outros componentes da minha equipe técnica, porque eu não vou deixar de perguntar a eles algumas situações para ver se eu posso contar assim, assado, porque eu não tenho conhecimento de ter trabalhado com um jogador. Eu não posso fazer uma ideia geral sem ter ouvido A, B ou C do meu grupo técnico. E aí é importante dizer que o Éder está junto com a gente, o Vitor está junto com a gente, e eles têm também conhecimento, as pessoas vão me passar alguma coisa e eu vou olhar o resto e aí vou decidir o que pode acontecer. Ô Igor, eu queria que você falasse como que foi, né? O Filipão destacou aí 2 jogos que o Atlético perdeu no início para ter essa arrancada, né? Vocês colocaram em mente que precisavam de uma arrancada e conseguiram. E para o Filipão, se você nessas 3 primeiras partidas observou aí do Atlético esse tempo de treino, se você pode mudar muita coisa ou só ajustes pontuais mesmo que você pensa para esse time? Como é difícil, né? A gente começar essa fase da Libertadores desse jeito, a gente perdeu um jogo em casa, perdeu um jogo fora de casa e nós sabíamos que só tinha um resultado, ganhar os outros 4. Colocamos isso na nossa cabeça como um objetivo, trabalhamos diariamente com isso na cabeça, jogo a jogo, e eu acho... Claro que um time é dirigido por A, outro time é dirigido por B. Eu vou colocando em campo, vou olhando, e algumas modificações minhas, provavelmente eu vou fazer nessa semana, na semana que vem, na semana que eu tiver de trabalho com eles, o que é que eu pretendo, se eu consigo, o meu objetivo com esse ou com aquele. Infelizmente é assim, e felizmente é assim, porque a gente está aí trabalhando e vai conseguir colocar o Galo nas suas melhores condições e dentro do espírito que eu sempre tive nos times que eu dirigi. E esse espírito eu vi muito grande hoje, até em detrimento à parte técnica. Porque é isso aí, quando nós conseguimos equalizar a situação, vai incomodar. Ok, gente, obrigado. Tá bom. Boa noite. Está encerrada a entrevista aqui, então, do técnico Filipão e também do Igor Gomes na sala de imprensa. Agora, na sequência, vem aqui o técnico do Libertad. E eu vou lá para a zona.